Sejam bem-vindos. O viajante desta semana é o mais novo dos mais de 200 viajantes que já passaram pelas conversas do fim do mundo. Tem 20 anos e já pisou 47 países. O que o deslumbrou, o que o inspirou e o que viveu ele é o que vamos descobrir na próxima hora. Bem-vindo, Henrique Silva. Olá, boa tarde. Olha, Henrique, antes de mais, muito obrigado, porque sei que estás em fase de exames do curso de Medicina. Está certo. E tens o tempo todo contadinho, não é? Não, eu é que agradeço, muito obrigado por me receberem desde já na Rádio Observador. É um prazer. Tens estudado muito ou não? Sim, tem sido uns dias mais complicados. Estou a aproveitar agora esta horinha para ver se ponho a conversa em dia, se faço uma pausa, se tiro um bocado a cabeça dos exames. Muito bem. Qual é o próximo que vais ter? O próximo exame é de uma cadeira chamada Bioestatística. Bioestatística, ui. Uma coisa mais teórica, mas tudo se faz. Boa, isso parece esotérico. Um bocadinho, não é? Sim. Olha, já decidiste o que é que queres ser quando fores médico? Qual é a tua especialidade? Especialidades não tenho nada muito definido, talvez alguma coisa que se incline mais para as cirúrgicas, talvez, quem sabe, neurocirurgia, cirurgia vascular. São coisas que sempre me interessaram mais. Muito bem. Está a correr bem o curso? Até ver, sim, não posso queixar de nada. Boa. E as viagens também? As viagens também, especialmente as viagens. Especialmente as viagens. Gostas mais de viajar do que frequentar o curso de Medicina? Uma pergunta difícil, na verdade. É? Não me imaginava sem nenhuma das duas coisas. Claro que dá mais prazer viajar e andar por aí sem pressão nenhuma, a conhecer os sítios, do que ter uma hora e um prazo para entregar e para trabalhar. Mas não me imaginava sem nenhuma dessas duas coisas, nem sem as viagens, nem sem a medicina na minha vida. Muito bem. Começaste a viajar muito cedo, não foi? É verdade. A minha primeira viagem, creio que fiz aos 2, 3 anos de idade, para os Açores. Para o estrangeiro foi para a Suíça aos 3 anos. Aos 3 anos? Aos 3 anos. Muito bem. Portanto, o teu pai e a tua mãe também são grandes viajantes. Certo. Na verdade, essa paixão começou com eles, mais pelo meu pai, que sempre impulsionou muito, e a minha mãe também adorava sempre ir com o meu pai. O meu pai teve sempre esta grande paixão por viajar e por fazer viagens que não fossem muito comuns, especialmente por sítios que não fossem muito famosos, muito apelativos, muito turísticos. Começou com o meu pai e pronto, também eu desde muito pequeno, os meus pais notaram que eu tinha uma paixão enorme por isto. Desde miúdo, com 4, 5 anos, era das coisas que eu mais me interessava. Pedias para viajar? Pedia, sim. Falava muito com os meus pais, sempre que conversas que eu tinha regularmente com eles sobre sítios que gostava de visitar, mesmo desde muito pequeno. E sempre os meus pais notaram que foi uma coisa que me interessou muito, então sempre tiveram muito prazer em levar-me com eles, porque viam que eu mesmo desde miúdo, que os meus olhos brilhavam sobre o conceito das viagens. Que era Tens irmãos ou irmãs? Não, sou filho único. Filho único, muito bem. Portanto, eles deram-te a oportunidade de conhecer o mundo desde muito cedo. É verdade. Por onde tens andado, Henrique? Por todo lado? Por todo lado, um bocado por todo lado, sim. Tenho mais países na Europa, naturalmente, são os mais perto, mais convenientes de visitar. Alguns também que já passei por África, pela América, pela Ásia. Penso que os únicos continentes que me faltam visitar seriam a Oceania e a Antártida, quem sabe? Quem sabe um dia. Olha, as viagens inspiraram-te de alguma forma ou foram determinantes para um dia teres decidido eu quero ser médico? Penso que sim, por acaso. Penso que sim. Na verdade, medicina era uma coisa que já me interessava também desde muito cedo. E acho que nunca me imaginei a fazer outra coisa, nem desde miúdo, nem quando estava na escola primária. Sempre me imaginei como seguindo alguma coisa relacionada com a saúde. Mas em alguns dos países que eu viajei, por acaso, uma coisa que me interessou e que me chocou mais até na altura. Alguns dos países mais pobres era a maneira como as pessoas viviam, sem quase acesso nenhum à medicina. Tiveste consciência disso onde? Na Birmânia. Vemo que foi a memória mais antiga que tenho de notar das dificuldades que algumas das pessoas passavam. Vemo perfeitamente, vi um miúdo que tinha sido, eu na altura devia ter pouco mais de 14, 13 anos. E vemo-me perfeitamente que enquanto estava num comboio em Yangon, ou Rangoon, não sei qual dos nomes é o mais recente, costumam trocar os nomes das cidades, mas que vemo perfeitamente que vi um miúdo, não devia ter mais de 1, 2 anos, ao colo da mãe, e ele estava com umas feridas claramente infectadas na cabeça, nos braços, tinha sido mordido por um cão. E na altura, nós conseguia fazer nada. Perguntamos o que é que se tinha acontecido, tentamos ajudar o miúdo, mas isso na altura e abriu-me também mais uma vertente, que é o que eu gostava de fazer um dia, que talvez trabalhar no estrangeiro como médico, nem que fosse para ajudar quem mais precisa. Okay. Ainda teria de investigar, mas foi essas vertentes também sempre me elucidaram e deram-me um gosto pela medicina. Portanto, foi olhar para o mundo e ver que há muita pobreza e há pessoas em estado de necessidade e tu pensaste... O meu contributo para quem sabe se algum dia pode a vir humanidade a ser útil. Pode vir a ser, Exatamente. Pode passar por ser médico, é Sim, isso? Em Portugal felizmente não temos situações tão gritantes como algumas das que eu vi, mas não sei, abriu-me um bocado dos olhos essas experiências. Quem sabe se um dia posso vir a ser útil aqui para estas pessoas, quem sabe se não. Quem sabe, há muitos portugueses a exercer medicina lá fora, exatamente. no chamado
terceiro mundo, a expressão às vezes pode ser um bocadinho pejorativa, não é? Sim, é verdade. Há muitas expressões, terceiro mundo, país em desenvolvimento, mas acabam no fundo para se referir tudo à mesma coisa. Países que por algum motivo ou outro acabam por não ter as condições a que nós aqui temos muitas vezes por garantidas. Muito bem. Então, já foste à Ásia, já foste por toda a Europa, não é? Correto. A África também. África também. América do Norte. América do Norte, sim. Estive nos Estados Unidos e no México. Ah, boa. Estados Unidos e México. Conta-me lá essa viagem. Fizeste tudo numa viagem só? Estados Unidos e México? Não. Na verdade, fui à América, ao continente americano, 2 vezes. A primeira vez ainda era bastante novo. Tinha, se não me engano, 12 anos. Foi uma primeira vez que fui à Flórida. Deu para visitar a zona de Miami, a zona de Tampa. Também deu para, depois, mais tarde, visitar, nessa mesma viagem, também alguns países na América Central, entre os quais as Honduras, o Belize, o México, das vezes que lá fui feito todas essas vezes. E foi uma viagem também que eu gostei muito, porque aí está, especialmente as memórias que recordo com mais carinho, são as memórias dos países que não eram tão turísticos na altura. Por exemplo, o Belize. Sei que agora acaba por ser um destino mais de praia e um paraíso das Caraíbas, mas na altura creio que não tinha muito essa fama. Tanto que o que mais me recordo era de visitar umas pirâmides maias, se não me engano, perto de Belmopan, que era uma cidade lá. E a maneira como aquilo estava, que não tinha qualquer indicação, qualquer barreira, qualquer sinalização, nada, estavam quase ao abandono. E era engraçado como os guias nos levavam por lá, deixavam-nos subir, exploravam lá dentro, mostravam as coisas. Vemos perfeitamente, havia umas escadas com um pouco mais de 40 centímetros, meio metro de largura, e aquilo dava-me vertigens, porque bastava uma pessoa escorregar numa pedra solta e caía a pirâmide abaixo a rebolar. Mas eles estavam tranquilos e era a forma deles de ter as coisas e, por acaso, são as memórias que guardo mais afetivamente. Muito bem. Nunca precisaste de cuidados médicos em viagem, ou já? Não, o pior que me aconteceu foi algumas diarreias, mas nada que... Isso é normal, sim, não é? Sim, por muitos países... Quando se bebe água, por exemplo, da torneira de países... Em muitos sítios acaba por ser uma questão de quando e não de se. É só... Bravo. Dizias no início da nossa conversa que o teu pai fazia questão de te levar a sítios pouco comuns ou bizarros. Não sei se foi a expressão que usaste, bizarros, mas pouco comuns. Não me recordo, mas pouco. Também não. Acabam os dois para dar para descrever. Isso, mais incomum, qual foi o lugar mais incomum onde já estiveste, Henrique? Eu penso que o lugar mais incomum, ou pelo menos menos visitado, pelo menos que eu não conheço ninguém para além de mim e da minha família que tenha lá estado, seria o Brunei, que é um pequeno país no Sudeste Asiático, fica na ilha do Bornéu, faz fronteira com a Malásia. E é um país que a capital foi a única cidade onde eu estive, seria Bandar Seri Begawan, nome fácil. E é um país que não estava todo, mais uma vez, provavelmente sentimentos turísticos onde já tive. Sim. Lembro-me que estive num hotel e os próprios membros do hotel olhavam para nós com alguma admiração por estarmos lá. Quem são estes malucos? O que é que eles andam aqui a fazer? Exatamente, estavam mais habituados a pessoas de mais locais de irem lá, mais pessoas do mesmo próprio país, em viagens lá dentro. Mas não... Ou dali da região, não é? Ou da região, sim. Mas aquilo acaba por ser um país que a economia está muito focada no petróleo, por isso penso que as viagens que eles receberiam seria mais de negócio, talvez de empresas mais locais. Portanto, pensaram, vem aí um casal, um homem de negócios com a sua mulher e o miúdo. E o filho. E o miúdo atrás. Muito bem, mas gostaste do Brunei? Por acaso foi um país que eu gostei bastante de visitar, porque por ser pouco turístico era engraçado, porque dava para ver as pessoas na sua vida natural, sem ser naqueles sítios muito turísticos em que acaba quase por nem se encontrar locais, acaba por ser só pessoas a tentar fazer negócio com os turistas ou mostrar os sítios. Lá estávamos numa cidade completamente normal, as pessoas seguiam a sua vida e acaba por ser mais interessante ver a própria vida das pessoas no cotidiano do que as atrações turísticas que havia. Havia uma atração turística lá, não me recordo o nome agora, mas era uma mesquita, que era a mesquita principal da cidade, que também era muito bonita de ver, mas o que eu mais me recordo dessa viagem é de andar pelas casas, por uma vila, chamava-se a Vila Aquática, que eram umas casas que eram construídas por cima da maré, e era onde viviam o bairro dos pescadores, que eram pessoas que acordavam já com os pés na água, praticamente, metiam-se nos seus barcos e iam pescar. Portanto, parques aquáticos, parques de diversões, isso a ti não te diz nada? Diz pouco. Diz pouco. Penso que visitei a Euro Disney 2 vezes. Mas bem bom. Bem bom, não me queixo todo. Quando era miúdo, estava no céu e foram dos melhores dias da minha vida. Andar nas montanhas russas e nos parques temáticos foi das coisas que eu mais gostava. Mas? Em retrospectiva, acabo por apreciar mais agora as coisas não tão comuns de visitar. Por exemplo? O Brunei, não é? O Brunei, esses países, sim. Mas claro que em miúdo eu estava mortinho para ir à Disney e ver o Rato Mica e ver as diversões todas. Era o melhor que me podiam fazer. Muito bem. Falavas dos lugares pouco comuns onde já foste, tirando o Brunei, qual foi assim o mais inusitado?
Já referi o Belize, talvez o Botsuana, Zâmbia, Zimbábue. Não hão de ser tão raros de viajar como o Brunei, mas também são alguns dos sítios que eu tive que conheço menos gente que lá esteve. Acabei por visitar esses 3 sítios de uma vez, a Zâmbia, o Zimbábue e o Botsuana de carro, numa vez que, aliás, fui desde a Namíbia para lá de carro. Foi um safari que nós fizemos em África. Tu e os teus pais? Sim, eu e os meus pais. E acabamos por atravessar uma boa porção do continente africano. Partimos desde Windhoek, que é no centro da Namíbia. Fomos para o lado da costa atlântica, para uma cidade chamada Walvis Bay. De Walvis Bay, então, aí demos a volta. Fomos até ao norte da Namíbia, quase até à fronteira com Angola, para uma cidade chamada Rundu. Então fizeram a Costa dos Esqueletos. Sim, só que não a totalidade. Não a totalidade, porque depois acabamos por ir mais por dentro, pelo interior. A partir daí seguimos por Rundu, seguimos para o delta do Okavango, já na fronteira entre Botsuana e a Namíbia, e na proximidade de Angola também, e da Zâmbia e de Zimbábue. E a partir daí fomos de meio de carro até às Cataratas de Vitória, que é a fronteira então entre o Zâmbia e o Zimbábue, e fica perto de uma fronteira que existe, que acho que é das poucas que existe no mundo, entre 4 países, que é entre Botsuana, a Namíbia, a Zâmbia e o Zimbábue também. E nas Cataratas de Vitória eu lembro-me que atravessei a ponte, fui ao lado da Zâmbia por muito pouco tempo, fui lá beber uma Coca-Cola porque tinha sede. É a única memória que tenho da Zâmbia. Depois voltei a atravessar a ponte para o Zimbábue e continuei a ver as cataratas do lado de lá. Essa é um bocadinho desarmante, essa memória, não é? Não, porque Do que é que te lembras da Zâmbia? Vi uma Coca-Cola. Tinha sede, vi um café, era do outro lado da ponte, atravessei a ponte, não tenho que estar a passar por uma fronteira, mas já que ia a caminho, continuei a andar. Portanto, estiveste uns minutos na Zâmbia. Pouco mais de uns minutos, sim. O tempo que me demorou a matar a sede. Muito bem, a comprar e a beber, a Coca-Cola exatamente. E a bebê-la. Muito bem. Mas tens histórias, andaste perdido, não foi? Na Namíbia? É verdade. Nessa mesma viagem também, enquanto... para contexto, isto foi tudo realizado num Toyota Corolla. Era um carro bastante normal, bastante citadino. Nós não tínhamos ideia de que nos estávamos a meter quando começamos a viagem. Tu e os teus pais? Exatamente. De quem foi a ideia de alugar o Toyota Corolla? Foi do meu pai. Naturalmente. Naturalmente porquê? É o que arrisca mais em viagem? Sim, sempre. A minha mãe tenta mais pôr senso comum e sanidade nas viagens. Eu e meu pai vamos mais para arriscar, normalmente. E a ideia de que não era Pobre preciso... mãe. Sim, ela sofre de vez em quando. De vez em quando sofre com as nossas decisões. Mas andaram perdidos, foi? Andamos perdidos, porque nós decidimos que não era preciso Jeep nenhum, não é preciso carro de safari, um Toyota Corolla estava muito bom. Então alugamos o Toyota Corolla e seguimos com ele estrada fora por África. Só que muito depressa as estradas deixaram de ser alcatroadas, passou a ser tudo terra batida. Nós seguimos pela terra batida. E o Toyota Corolla não é propriamente o melhor veículo para terra batida, não é de todo. E eu não sei como é que a suspensão daquele carro durou a viagem toda. Às tantas tivesse modificado, não faço ideia. Porque quando começamos ao fim dos primeiros 100 metros em terra batida, da maneira que o carro tremia, eu achei que ia acabar muito cedo as férias. Mas a verdade é que o Toyota se aguentou. E tanto que... penso que um dia, se precisar de comprar um carro, vai ser para o Toyota Corolla, porque se aquele carro aguentou aquelas férias, acho que aguenta com tudo. Fantástico. Mas sim. Perdidos na Namíbia. Exatamente. O que é que aconteceu? No primeiro ou no segundo dia de viagem já estávamos em terras bastante despovoadas. Era normal passarmos horas sem ver outro carro em pleno deserto, no deserto do Kalahari, que é um dos desertos mais inóspitos do mundo. E o que aconteceu foi que um dos dias nos atrasámos pelo caminho, porque parávamos para ver a paisagem ou para ver animais que de vez em quando passavam, e anoiteceu muito cedo. O que aconteceu? Como eu referi, as estradas eram de terra batida e estávamos longe da civilização, por isso não havia qualquer iluminação artificial. Ou seja... Portanto, perderam, como vulgarmente se diz, perderam o norte, não é? Completamente. Chegou a um ponto em que nós só tínhamos os faróis do carro e pensaram, e agora? Para a direita ou para a esquerda? Exatamente. Ou em frente ou para trás? Exatamente. E para além disso, o próprio deserto, como era muito plano e era também parecido com a estrada de terra batida, nós mal conseguíamos dizer tudo se confundia, não é? Se estávamos em estrada ou não. Ou seja, acontecia nós andarmos e quando íamos a ver já estávamos a sair da estrada e de vez em quando apareciam pedras aí, percebíamos que estávamos fora da estrada. Muito bem. Ou seja... Andaram nisso quanto tempo? Umas 2-3 horas. Ui. Porque nós queríamos chegar a um sítio que íamos dormir, que era um hotel, que na verdade era um parque de campismo que existia lá, que tinha algumas tendas já para acolher hóspedes. Ok. E então era suposto chegar lá durante o dia já por causa disso. Acontece que isso não aconteceu. Ok. Então a maneira que nós arranjamos foi através de um GPS e do Google Maps. Eu estava a fazer de copiloto, a tentar perceber se o cursor estava ou não dentro da estrada, do caminho azul. Se ele saía muito para a esquerda e para a direita, eu avisava o meu pai que ia a conduzir. Eu puxava o carro outra vez para a direita ou para a esquerda. Voltávamos a entrar em estrada.
Passado um bocado, mais uma vez, já estávamos fora de estrada outra vez, mas eventualmente acabamos por chegar ao hotel. Muito bem. No banco de trás, e a tua mãe já desmaiada. Sim. Ela protestou no início, mas quando viu a situação já não havia pouco a fazer. Havia também outra coisa que tornava tudo ainda mais interessante, é que os animais têm mais, especialmente os animais, os predadores, normalmente caçam durante a noite, ou seja, são mais ativos nesse período. Ou seja, uma das poucas coisas que nós conseguíamos ver era flashes de luz à nossa frente, sim, que eram os olhos. Animais, quer os oryx, quer os olhos dos animais, exatamente, não é? a refletir a luz dos faróis do carro. Muito bem. Então às vezes apanhávamos um susto porque víamos 2 olhos à nossa frente e tínhamos medo de atropelar algum veado, que eles ainda são grandes, ou seja, se o Toyota Corolla já estava a ser desafiado seria pior se batêssemos num deles, imagino. e aí é que nunca mais chegávamos ao hotel, como quem diz, o parque de campismo. Muito bem, vamos continuar a falar, Henrique, Claro. na segunda parte das conversas do Fim do Mundo. Estamos aqui na reta final da primeira parte, vamos abrir o álbum de viagem. Então, Henrique, guardas contigo ou trouxeste algum objeto especial das muitas viagens que já realizaste? Tenho alguns, penso que o que guardo com mais carinho foi, aliás, trazer nesta mesma viagem, no Zimbábue. No tempo que lá passei, encontrei um mercado, que também fora já do percurso, um mercado local, e mesmo que encontrei uma senhora velhinha já, mas que esculpia numas pedras de presépios. Uns presépios que ela, não sei que pedra seria aquela, uma pedra muito escura, mas ela trabalhava com muita habilidade, com ferramentas simples, esculpia imagens e presépios. Então eu acabei por comprar um presépio que ainda tenho lá em casa, está bem guardado, costumo pôr no Natal em exposição, que é um presépio todo esculpido à mão por essa senhora em pedrinhas pequeninas, pedra, pretas, brilhantes. Não percebi, desculpa, tu compraste ou a senhora ofereceu-te? Comprei. Compraste? Comprei. Mas, honestamente, não sei, algo naquela... Não gostei da simplicidade da senhora, a maneira como ela trabalhava habilidosamente. Uma coisa tão simples acabou por ser das recordações que eu tenho, que guardo com mais carinho. Muito bem, estamos à conversa com Henrique Silva, ele é o viajante desta semana, tem 20 anos e já foi a 47 países. Na segunda parte vamos continuar a desfiar o currículo de viagem deste jovem estudante de medicina. Até já. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com Henrique Silva, até agora o Benjamin de todos os mais de 200 viajantes que por aqui passaram, tem 20 anos e um bom currículo de viagens, já foi a 47 países. Henrique, tantos países, podemos dizer que quase todas as tuas férias escolares foram preenchidas com viagens ao estrangeiro? Todas não diria, mas uma boa parte sim. Boa. Está desde que eu, desde miúdo, em vez de me preocupar com seja o que fosse, só a única coisa que eu pedia era que me levassem com eles e que me levassem a viajar. E os meus pais, pronto, sempre tive a sorte de eles gostarem de me levar com eles e viram o meu interesse e acharam que, porque não levá-lo a conhecer também os sítios por onde vamos, que a ideia de viajar já partia dos meus pais ainda antes de eu nascer. Então tive a sorte de... Eles também são grandes viajantes? São. Aliás, eles começaram... Têm que passar por aqui, então.
certamente. Vou espalhar o convite por casa, quem sabe. Bora, vamos a isso. Ias a dizer? E a dizer que sempre tive essa sorte de os meus pais gostarem de vir ao meu interesse desde pequeno, então sempre que gostaram de me levar com eles. E então desde pequeno também sempre foi uma grande parte da minha vida, viajar e conhecer os países e o mundo que me rodeia, sempre foi algo que me trouxe muito prazer. Portanto, és um viajante mimado. Os teus pais fizeram questão de te mimar com muitas viagens. Tive essa sorte, sim. No bom sentido. Sim. Não, mas tive essa sorte. Eu considero-me privilegiado por ter tido a oportunidade de conhecer o mundo tão cedo como conheci. É algo que eu dou muitas graças por ter tido. Pois, ainda bem. Quando voltavas das férias, contavas aos teus colegas de escola, estive ali, estive acolá. Por acaso pouco, na verdade. Pouco. Era algo que eu não costumava falar sobre muito. Sim. Normalmente o que eu fazia mais era trazer recordações para toda a gente. Lembro quando fui à Suíça, Sim. o que eu fazia sempre era comprar uns chocolatinhos que havia de recordação pequeninos. Comprava sempre um pacote de 25 chocolates, que era quantas pessoas haveria na minha turma. Okay. Então chegava à escola e acabou... Chocolates para todo o 8º A. Exatamente. Chegava à escola, abria o saco e distribuía os chocolates pelas pessoas. O que depois acabou também por fazer uma tradição. Os meus colegas, quando viajavam, normalmente acabavam sempre a arranjar a forma de trazer alguma coisa, ou gomas, ou o que fosse, para as pessoas para dar. Muito bem. Eras tu que pedias aos teus pais os locais onde gostavas de ir um dia? Eu dava as minhas sugestões. Sim. Normalmente não era por aí que se fazia as decisões. Normalmente a tradição que acontecia era que numa semana em particular, que era a semana entre o Ano Novo e o Natal, meu pai costumava sempre, e o meu pai sempre teve um talento natural para isto, procurava sites de viagens e sites de voos e aviões, procurava sempre um voo que tivesse mais barato que ao costume, fosse para onde fosse. E normalmente havia sempre um voo que estaria especialmente barato para um destino qualquer. Ok. E, aliás, para a Namíbia foi assim que se decidiu, quando fui para a América também foi assim que se decidiu. Havia sempre um voo que por algum motivo estaria mais barato que ao costume, e então era assim que se decidia o destino. Portanto, nunca apareceu na sala a dizer malta, vamos à Sibéria porque encontrei um voo a 2 euros. Seria perfeitamente plausível de acontecer. Por acaso nunca aconteceu a Sibéria, mas muitas das férias começou por aí. Começou por sítios estranhos? Malta, vamos a... Tão estranhos quanto? Quando foi a Namíbia, quando foi, por exemplo... Não é muito estranho. Sim, porque nós não acabamos por não ir só a um sítio. Normalmente o que nós fazemos é marcamos para um destino que seja mais ou menos mais peculiar, menos peculiar, e a partir de lá é que andamos em voos mais locais para sítios mais estranhos. Por exemplo, quando estive no Brunei, na Birmânia e por esses lados, pelo Sudeste Asiático, começou por um voo para Kuala Lumpur, para a Malásia. Só que ao fim de 2 dias lá, meu pai decidiu e descobriu que havia voos muito baratos numa companhia que lá havia. E pronto, penso que nessas férias... Mudaram o rumo da viagem. Exatamente. Penso que nessas férias fiz 12 voos em 17 dias. Uou! Penso que foi o meu recorde de andar em avião em 2 semanas, sensivelmente. Mas visitei e piquei aqueles países todos naquela região, ou seja, Singapura, Hong Kong, Macau, Birmânia, Brunei, esses países todos. Foi tudo, viajei por esses sítios todos em 15 dias. Muito bem. Falaste desses tais 12 voos em 17 dias. Tens ideia de quantos aviões já apanhaste na vida? Não faço ideia. Se tivesse de estimar, diria 1, 2 centenas, mas não tão... 200. Com 20 anos não é mau. É bom. Não de ótimo, todo. Se calhar 200, talvez um pouco menos. Deve estar à volta dos 150. Boa. Mas não tenho a certeza. Muito bem. Olha, Henrique, o que é que tu gostas de ver no mundo? O que é que eu gosto de ver no mundo? É uma ótima questão. Eu gosto de ver um bocado o que houver para ver, no fundo, porque eu vou à descoberta. não gosto de ver as coisas muito bem planeadas. Mas gosto, acima de tudo, de ver destinos mais genuínos, ou seja, ir para um sítio e sentir que estou imerso na cultura local. Não tanto ver monumentos, não tanto ver grandes obras de arte, que claro que sim, são bonitas de se ver, mas algo que gosto de ver também a acompanhar essas mesmas obras de arte é mais as pessoas e a maneira como elas habitam. Penso que um sítio que descreve bem isto que eu quero dizer seria o Irão, que acho que já foi bastantes vezes abordado neste programa. Sim, até. Bastante. Foi um sítio que por acaso me surpreendeu muito pela positiva. Fui para lá um bocado receoso na altura, porque foi em 2018, foi numa altura que havia alguma tensão entre o Irão e o Ocidente, mas ainda assim fomos lá... Há sempre, não é? Sim, há sempre, mas na altura havia havia particularmente do programa nuclear. Tanto que na altura havia, e aquilo estava embargado, foi muito complicado para marcar as viagens na altura, porque não dava para usar a internet, era difícil, mas lá se conseguiu, mais uma vez porque havia um voo barato. E lá está. Foi dos sítios que mais gostei, porque para além de ter uma cultura fascinante, para além de ter monumentos, arte, os mosaicos, as praças serem todas fascinantes, as pessoas eram de uma maneira tão genuína e tão simpática que eu acabei por ser tão bem tratado lá que dava-me prazer as interações que tinha com as pessoas. Define bem tratado. Consigo dar alguns exemplos. O que ficou claro. mais foi uma vez
que estávamos, acho que foi em Yazd, uma cidade bastante tradicional, em pleno deserto, com casas de terra batida, não é terra batida que eu quero dizer, está-me a faltar a palavra. Adobe, exatamente. Uma cidade bastante tradicional, parecia quase o set de Tatooine, de Star Wars. Ok. Sim. E lembro perfeitamente que andei a provar e havia uma casa que estava em obras, em construção, tinha lá uns andaimes, e os homens das obras, quando nos viram, repararam que éramos estrangeiros, e imediatamente pararam o que estavam a fazer e nós estávamos com um iraniano connosco, começaram a pedir em persa ao iraniano para nos dizer que eles iam almoçar, estava na altura da marmita deles, e para nós nos juntarmos a eles, que eles nos ofereciam chá, ofereciam-nos a marmita, para ouvirem histórias de onde é que nós vinhamos e o que é que estávamos a achar. Uau! Era um pouco. E vocês juntaram-se a eles? Já tínhamos almoçado. Estavam bastante cheios. Mas era aceitado o chá. Aceitaram? Não. Não, porque estávamos com pressa na altura, Ok. na verdade. Mas fiquei com pena, porque eu gostava e teria tido muito gosto em conversar. Porque eram pessoas de uma simplicidade, eram genuínos, que estavam de facto interessados em saber se nós estávamos a gostar da terra Estavam deles. manifestamente felizes, Sim, interessados era uma alegria. Sim. Outro exemplo que eu me lembro era de uma vez que estive em Isfahan, que uma senhora reparou que eu era estrangeiro e disse a alguém persa, à filha, que falava inglês, e a filha imediatamente, uma criança pequena, pouco mais de 12 anos, venha correr ter comigo, com os meus pais, e disse-nos em inglês que a minha mãe reparou que vocês são estrangeiros, perguntou se vocês já provaram os pratos típicos da nossa terra. Se não tiverem provado, venham a casa por hora de jantar, que ela cozinha tudo para vocês e vocês ficam com uma boa exposição de comida típica local. E foi uma coisa que aconteceu mais que uma vez. Muitas vezes fui convidado para ir tomar chás ou para ir provar os cozinhados locais. Era uma coisa que, aí está, em mais sítio nenhum das minhas viagens, aconteceu ser convidado para tomar chás, mas nunca em lado nenhum tantas vezes, nem com tanta simplicidade e simpatia como no Irão. Muito bem, simpatia no Irão. E hostilidade, sentiste alguma fora, por esse mundo fora? Por esse mundo fora? Felizmente nunca tive muita. Penso que os sítios onde fui tratado com mais hostilidade, talvez na Rússia, mas ainda assim nada de muito... Notava-se alguma frieza nas pessoas. Talvez, é isso. Mas acho que acaba por ser mais uma coisa cultural, não seria por sermos nós ou por sermos estrangeiros, acaba por ser mais uma coisa cultural, mas em nenhum sítio penso que fui tratado de uma maneira mais fria ou que me senti mal recebido. Penso que por acaso sempre tive essa sorte de ter sido bem recebido nos sítios onde viajei. Muito bem. Portanto, podemos dizer que a maior parte das tuas viagens foram realizadas ainda tu eras uma criança, não é? Maior parte. Grosso modo. Sim, grosso modo, sim, não é? Diria que metade, outra metade adolescente. Sim, mas ainda sim, era antes miúdo. dos 18, não é? Sim, grande maioria antes dos 18. Em que é que isso te ajudou a crescer, Henrique? Penso que me abriu muito os olhos para o mundo e para ver que nem toda a gente, na verdade, cresce da mesma maneira que nós crescemos aqui. Falo de uma perspectiva, sempre vivi em Portugal, sou natural do Porto, e lembro-me que das viagens que eu vi, especialmente pelos países menos desenvolvidos, deu-me uma noção de que, na verdade, acaba por ser... tenho uma sorte que muita gente não tem, na verdade, em crescer com as oportunidades que tenho, crescer no país que cresci, e acaba por ser muitas das coisas que nós damos por garantidas. Coisas tão simples como transportes públicos, o que for, sair à rua e não ter medo, ou ir à escola, coisas tão simples em muitos locais do mundo são privilégios raros ou não existem de todo. E foi uma noção que eu desde muito pequeno tive, que na verdade as coisas aqui acabam por ser muito boas da maneira que são, mesmo que eu não as saiba aproveitar. Muito bem. Olha, Henrique, veste a viajar a tua vida toda? Sim, não tenciono parar. Tenciono, se possível, esgotar os países. Esgotar, portanto, queres ir a todos? Quem sabe? É o meu plano. Penso que... tens esse objetivo mesmo? Tenho, já desde muito novo. Boa. Este ritmo teria de continuar a viajar até aos 80, 90 anos, mas acho que é fazível, talvez acelere. Mais cedo, então, se até aos 20 fizeste 47, começaste aos 3. Exatamente, existem cerca de 200 países, se não me engano, reconhecidos por Portugal. Ou seja, simplificando para 50 aos 20, tinha de viver 80 anos a Muito viajar bem. este ritmo. Mas, entretanto, depois ganhas dinheiro como médico e depois a viajar mais. E juntas folgas com fins de semana e Espero que feriados sim, e etc. E depois de viajar. Começo a fazer a minha gestão, faço mais vezes como fiz com a Zâmbia de ir lá meter um pezinho, beber uma Coca-Cola e mais um país para a vista. Isso é batota, isso não é ir aos países, isso é só... Tenho fotos lá, estive lá. É a tua fórmula, muito bem. Se aparece no Strava é porque existiu, não é? Exatamente. Muito bem. Olha, de todos os países onde já estiveste e por onde passaste, nem que seja por breves minutos, como por exemplo a Zâmbia, qual dirias que foi o que mais te impressionou, Henrique? Uma escolha difícil. Há muitos países que me marcaram de formas bastante diferentes.
Mas se tivesse de escolher um que de modo geral me marcou mais e que o choque cultural foi o mais evidente, diria o Japão. O Japão foi um país que me surpreendeu muito e é provavelmente o país... Pela positiva? Pela positiva. É provavelmente o país que eu mais gostei de visitar. Foi a viagem mais recente que eu fiz. Foi ao Japão. E é um país que me surpreende muito porque é um choque cultural que é difícil de explicar. Porque é toda uma sociedade que se nota que se desenvolveu de uma forma completamente independente da nossa. Não tem os costumes que nós temos muitas vezes por tão óbvios, tão comuns. Tem hábitos sociais completamente diferentes dos nossos, não é? Exatamente. E convivem, é incrível como é que eles conseguem manter a ordem. É impressionante, coisas no tão meio simples. daquele caus, não é? Com milhões de pessoas em lembro todo o perfeitamente. lado. Uma coisa que notei foi em Tóquio. Uma cidade, uma metrópole, uma cidade gigantesca. Penso que a mais populosa no mundo. Multidões enormes de pessoas sempre, e uma coisa que me notou era que apesar de não haver muitos caixotes do lixo, eu notava muitas vezes a ter de meter o lixo que fazia, papéis, plásticos ao bolso, porque não encontrava caixotes, é que não havia lixo no chão, não havia nada. As pessoas tinham uma educação, eram tão formatadas na sociedade a fazer esses pequenos atos de civismo, de não deitar coisas fora, de tratarem-se com respeito, filas, mesmo para o metro, para os autocarros, não havia um autocarro ou um metro que não tivesse uma fila para as portas. Mesmo nas estações de metro estavam delimitadas filas porque as pessoas não entravam por ordem de quem chegasse primeiro ao metro. Tinham sempre filas, entravam mesmo por uma ordem e faziam aquilo religiosamente. Os comboios sempre chegarem à hora certa ou com pouco atraso. São essas pequenas coisas que o Japão, e depois, claro, toda a cultura completamente diferente. A comida, as cidades, os templos, as pessoas, a língua. É toda uma experiência que por acaso me fascinou muito. E foi provavelmente o país que mais gostei de visitar. Muito bem, Japão. O Henrique de queixo caído. Aquela ordem toda. Não vais ser um médico que vais chegar atrasado, pois não? Acontece que eu não sou japonês. E chegar atrasado é algo que também faz muito parte de mim, por isso. Mas os 15 minutos de cortesia, penso que... E os 15 minutos académicos, muito 15 minutos, não é? Penso que... Não, nem conta como atraso. Muito bem. Henrique, estamos na reta final. Vamos fazer check-out? Claro. Então vou pedir-te para completares as habituais frases. Muito bem. Na minha mala vai sempre... na minha mala vai sempre uns calções que eu tenho, que são extremamente confortáveis, têm muitos bolsos e são com um padrão camuflado. E nunca se sujam. E isto tem um bom motivo. Uma tradição que nós também costumamos fazer para poupar nas noites e nos hotéis é marcar voos sempre para a noite. Porque uma noite passada num avião a viajar, menos uma noite num hotel. Isto resulta em que às vezes em viagens mais longas, para sítios mais longínquos, acaba por não ter tempo para trocar de roupa. Às vezes 2-3 dias. Ok. Por isso tenho uns calções, são os meus calções de viagem. São os calções que são indestrutíveis, têm muitos bolsos para levar carregadores, telemóveis, powerbanks, o que for, e são impossíveis de sujar. Por isso acabo por usar esses calções às vezes se for preciso 2-3 dias. Enquanto não parar num hotel, enquanto não parar num sítio em que possa trocar de roupa, tenho esses calções para isso. Muito bem, bom truque esse, bom truque. Olha, a viagem com mais peripécias que realizei até hoje. A viagem com mais peripécias talvez fosse à Namíbia e à África. Essa toda a vertente de estar num Toyota Corolla em pleno deserto, ter de parar para deixar os elefantes passar, que às vezes se metiam à nossa frente na estrada, estar completamente rodeado por jipes, muitos deles 2 andares, e o nosso carro, coitadinho, mal chegava às vezes à porta dos jipes. O tal, passa publicidade, Toyota Corolla, exatamente, recomendo muito. Penso que essa foi a que me deixou mais peripécias, sim. Muito bem, chegaste a ver muitos animais selvagens? Sim. Muitos mesmo, elefantes, zebras, oryxes, cheguei a comer alguns até. Sim. Em hotéis, não os cacei, naturalmente. Esperemos bem que não. Não. Senão tinhas um problema legal pela frente. Mas é bom? Recomendas? Sou-me tudo a bife, na verdade. Foi? Sim. Provei girafa, provei zebra, provei um kudu, que era um animal que havia lá, que é uma espécie de um veado, mas a mim, se me dissessem que seria tudo bifes de vacas diferentes, eu acho que acreditava. Sou-me a pouco diferença. Muito bem. Ou se calhar era o mesmo, enganaram-me, quem sabe. Se calhar era porco, era tudo porco. Se calhar era tudo. Era tudo febras. Febras. Olha, és rapaz para tirar muitas fotografias ou não? Não, eu não. Tiro uma foto do que achar que merece mesmo uma fotografia e de resto não gosto que tirem fotos a mim. Ou melhor, gosto. Depois das férias gosto de as ver, mas na altura faço sempre caras e vamos embora, estamos com pressa e ponho-me lá e faço um sorriso, mas... tu és daqueles viajantes sempre a andar, é isso? Sim. Gosto de manter um ritmo asseverado. Mas tiro fotos ao que acho que é mesmo preciso e não vou encontrar em mais lado nenhum.
Isso tem de tirar foto. Ok. Tudo o resto a gente encontra na internet, não é? Exatamente. Boa. Monumento, o que for, há fotos tiradas melhores que as minhas e mais disponíveis, por isso. Muito bem, sou dos teus. Olha, o carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter até hoje? Qual foi? Penso que foi o da Rússia, que nos obrigou a vir até Lisboa. Nós estávamos no Porto, obrigou-nos a vir até a Embaixada da Rússia, em Lisboa, para tratar do visto e depois voltar ao Porto no mesmo dia. Ui, conseguiram? Sim. Boa. Olha, cá já passaram por aqui viajantes que tiveram de cá vir várias vezes. Nem toda a gente tem a sorte de conseguir a primeira. A recordação de viagem mais cara? Provavelmente uma espada que trouxe do Japão. Uma espada? Uma espada, comprei no Japão, trouxe-a feita, deixa-me adivinhar, por um artesão que dedica há dezenas de anos a sua vida. Era uma réplica. Nada disso. Era uma réplica. Pronto, eu aqui a pintar um cenário poético e ele destrói tudo. Não, era uma réplica. Podia ter deixado. Mas não, foi uma espada que achei bonita e achei que precisava daqui a minha casa. Comprei em Kyoto. Uma espada samurai. Exatamente, sim. E penso que foi o motivo de depois a minha mala ter ficado retida na China durante 2 dias. Aconteceu. Vai-se lá saber porquê. Vai-se lá saber porque eu cheguei a Portugal muito antes da minha mala e fui a descobrir que ficou retida em Pequim. Talvez tenha sido por levar uma espada na mala, quem sabe. Mas ela acabou por vir, é o que importa. Está lá, está em tua casa? Está em exposição, sim. Na parede? Sim. Muito bem, muito bem. A refeição mais estranha, qual foi? Mais estranha? Penso que foi no Belize. Comi um prato que se chamava bamboo chicken, que eu assumi na altura que fosse algum tipo de frango. Mas não é. Bamboo chicken. Não é? Não, é uma iguana. Eu comi carne de iguana e depois notei que aquilo não me sabia muito a frango e perguntei ao guia o que era de facto a bamboo chicken e era iguana. Mas pronto, já tinha acabado de comer, já não havia muito a fazer. Já estava. É bom? Não, sabe, na altura não tem nada de... Não é um sabor muito distinto. Sim. Acaba por ser só... Eu na altura nem estava muito consciente. Acabava por nem saber que carne é que estava a comer. Mas como eu tinha na cabeça que seria frango, na altura nem... Aquilo tinha muitos molhos também e era cozido em água de coco. Sim. Por isso acabava por disfarçar muito o sabor. Eu assumi só que fosse um frango especial, com um tempero especial e... Siga para a frente. Olha, gostava de viajar com... Gostava de viajar com amigos. Gostava de fazer um dia uma grande viagem por algum sítio longínquo. Talvez me mexer às costas com amigos que tenho e com um grupo de amigos que tenho. E penso que seria muito engraçado também. Mais aventuras, mais peripécias. Muito bem. Quando acabares o curso de medicina? Quem sabe? Para celebrar. Talvez um dia vá para longe. Boa. Oxalá que sim. Vai acontecer. Espero que sim. Muito bem. Olha, depois fica com o meu contacto, porque eu vou entrar na fase das dores. Claro que sim. Preciso de um médico. Estou a brincar. Olha, Henrique. Eu posso vir a conhecer um médico. Posso vir a conhecer. Olha, Henrique, estamos a chegar ao fim. Qual foi a música que escolheste? A música que eu escolhi foi dos The Proclaimers e chama-se... I'm Gonna Be. I'm Gonna Be, exatamente. 500 Miles? Eu estava a pensar porque esta música? Eu conheço a música por 500 Miles, mas o título dela estava a tentar lembrar, mas I'm Gonna Be. É uma música que eu tenho sempre a mania de meter quando começo uma viagem, seja no avião, seja no carro para o aeroporto. Okay. Tenho sempre a mania de ouvir esta música no início. Tem boa vibe, não é? Exatamente. Embala para partir, não é? Sim, dá uma vibe de viajante, de mais uma viagem, mais uma aventura. Não sei, sempre há muito tempo que eu sei esta música. Acaba por já ser. Já tens viagem marcada? Por agora tenho uma próxima para a Hungria, com amigos, na verdade. Ah, boa. Tenho uma próxima agora para daqui a uns meses, quando acabar os exames. Está bem. Claro que sim, vai correr. Olha, espero que sim. Obrigado uma vez mais. Obrigado eu. Boa época de exames. Obrigado. Saca lá boas notas. Espero que sim. Henrique Silva, foi um gosto. Obrigado, igualmente. Obrigado. The Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles, a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Estamos de regresso de hoje a 8 dias. Já sabem, sejam bons e boas viagens. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm walking, yes I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's growing over you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door.
dreaming. Well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home with you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.